Oh, glória! Eu quero desejar a graça e a paz do eterno Salvador Yahushua, o Mashiach que está à destra de Yahweh, o glorioso Pai celestial de todo aquele que quer ser seu filho. Neste momento eu estou aqui na Rua da Paz, número 12, no centro da cidade de Candeias. Aqui quem vos fala é irmão Nery Vendedor. Eu sei que o horário, neste momento, eu estou fazendo esta gravação, é madrugada de segunda-feira, são 0h57 minutos. Nesse momento, eu quero aqui deixar a palavra que me tocou e que o Criador me direcionou após a oração da noite. Eu quero aqui dizer a você, meu amado, minha amada, que está assistindo este vídeo, que está assistindo esta palavra, neste momento, eu quero dizer a você que não importa a sua cor, a raça, a sua condições financeiras, o que interessa é que se você entende que tem um ser superior no céu, que é um criador de tudo e de todos, inclusive da matéria humana aqui na terra, e que você tenha as escrituras sagradas, que nos dias de hoje dá o nome de Bíblia, que é Biblion, coleções de livros. Eu estou falando com você. Falando com você de uma maneira aonde o Pai vem me orientando para que eu possa direcionar a sua palavra. Neste momento, eu acabei de orar, falar com o Criador, mais de 1 hora de relógio, de oração e falando, e pedindo ao Criador mais direcionamento de que o que Ele já me dá a todo dia e a todo momento. Um dia eu fui presa fácil de Satanás, mas também um dia eu tive a oportunidade de dizer: eis-me aqui, para cumprir o que está em Mateus 10:32, que o Filho veio ao mundo e disse que todo aquele que o confessar diante do homem aqui na terra, ele confessará diante do Pai que está no céu. E mediante o momento que nós estamos vivendo, neste mundo tenebroso, onde a gente está vendo a nova ordem mundial se formando, a projeção do que aconteceu no passado, na época de Moisés, que o povo foi destruído por conta da idolatria e da prostituição, como também na época de Sodoma e Gomorra, quando na verdade foram 5 cidades que ficavam no Vale Sidim. E a gente sabe que nos dias de hoje não é diferente, até porque a gente sabe que a idolatria e a prostituição, ela vem se assolando diante dos nossos olhos, porque a gente sabe que esse círculo está chegando o momento de um fim. Porque sabemos, e aqueles que não sabem, fiquem sabendo que o Filho ele vai retornar a este mundo e ele ainda vai governar por 1000 anos aqui na Terra. A gente sabe que o anticristo ele vai ser apresentado. Emmanuel Macron, o atual presidente da França, ele vai ser apresentado em um futuro bem mais próximo como o único líder mundial no mundo inteiro. A gente sabe que as escrituras sagradas ela vai para o escanteio, porque já existe a formação do Crislã, cristianismo com islamismo. É a nova religião, na modalidade onde o atual Papa está conversando com a maioria dos líderes no mundo inteiro para a formação dessa nova religião. Não tome isso como surpresa, porque a palavra diz que chegaria o tempo que eu e você e muitos teremos sede, mas não da água, mas da palavra. Teremos fome, mas não de fome, mas da palavra. E a criatura, a gente sabe que somos, mas a palavra diz que o homem, ele mente, mas o Criador não. O Criador não mente porque não é homem e não se arrepende porque não é o Filho do Homem. Quero aqui dizer a vocês que estão ouvindo esta live, este vídeo, esta gravação, não é live, é gravação, que um dia nós chegamos nessa terra. Nós fomos criança e o ciclo da vida é: nasce, cresce, reproduz e morre, até a volta do Filho e até a governância, para que ele, no final de tudo, que diz a palavra, que ele vai dar fim à morte, para que todos aqueles que receberem a sua coroa da vida, terás a vida eterna.
e não morrerá mais, porque a gente já não vai ter mais dor nem pranto. Aí sim vai ser a nova ordem justa. Mas eu estava orando e perguntando e pedindo ao Criador que me desse uma resposta para que eu pudesse continuar levando a minha palavra e pregando a todos aqueles que precisam ouvir. E dizendo, Pai, mediante ao que eu venho vivendo diante da minha casa, mediante ao que eu venho vivendo diante daqueles que dizem ser amigos, aqueles que dizem ser parente, aqueles que dizem ser família, e mediante a tudo que vem acontecendo sobre a minha vida. Pai, de que maneira eu devo continuar vivendo? Pregando, levando a palavra, falando a sã doutrina, doendo em alguns, ou dou a quem doer. E aí eu pedi ao Criador que me confirmasse diante da tua palavra. E eu pedi, e abri a Bíblia, e pedi que eu começasse a ler do versículo 16. Do versículo 16 ao versículo 21. E aonde eu metesse a mão, depois da oração, que eu abrisse a Bíblia, que ele me desse uma resposta. E a resposta veio. E a palavra caiu no livro de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 16, que tem um título que diz que Yahshua envia os 72 discípulos. Mas aí eu começo a ler, e a partir do versículo 16, olha o que é que diz. Veja que Criador maravilhoso por intermédio do Filho dele, o amado Mashiach, o Yahshua. Olha o que diz a palavra. Aqueles que lhe dá ouvidos, está me dando ouvidos. Aqueles que o rejeita, está me rejeitando, mas aquele que me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. A gente para avaliar que Criador maravilhoso. Eu vou dar continuação no texto, mas só em você observar que a confirmação do que o Criador me dá direcionando com a sua palavra é para que eu continue pregando, levando e falando que você, talvez que esteja ouvindo esta programação, esteja frequentando denominações religiosas, aonde a maioria dos líderes, eles estão negando a veracidade da palavra, negando a verdade, porque a sã doutrina ela está ficando para trás. Mas vamos ver o que é que diz na continuação do texto. A palavra diz assim, no versículo 17 de Lucas 10. Os 72 voltaram alegres e disseram, Mestre, até os demônios se submetem a nós em teu nome. O Mashiach respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhe fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque o Espírito se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Estão escritos no livro da vida. Aí eu lhe pergunto, o seu já está? Você já fez isso? É preciso você abrir mão da vida de pecado para dizer, eis-me aqui, abrir mão da vida do que o mundo oferece. O texto continua dizendo no versículo 21, naquela hora, Yahshua, exultando no Espírito Santo, disse, eu te louvo, Pai, e ao do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Eu quero aqui dizer a você, meu amado, minha amada, que o Criador, ele revelaste aos pequeninos e escondeste dos grandes, dos maioral, desses que estão aí pregando, levando a palavra por muitos templos e pregando a veracidade, escondendo a veracidade da palavra. Mas a gente para observar que a palavra diz que o Criador, ele utilizará com a resposta no que diz, se a gente parar para avaliar. As pessoas que não andam de acordo ao que diz a palavra,
Porque o Criador vem dizendo a todo momento que ai daquele que acrescente ou que tire. E a gente sabe que no livro de Apocalipse está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7, aonde fala das igrejas. E a gente precisa entender que esse momento, a palavra, ela vai ser direcionada para mim, para você e para todos, onde ele diz que essas palavras são santas, porque essa palavra é daquele que é verdadeiro. A palavra diz que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você teve pouca fé, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Esses são aqueles que estão vivendo em obediência ao que o Criador quer diante do que diz as Escrituras Sagradas. Não negando a palavra, não deixando de pregar a veracidade do que está na palavra, na Bíblia, nas Escrituras, não negando a fé, ainda que você tenha pouca fé, ainda que você talvez não tenha a disponibilidade daquilo que o Criador esperava de mim, de você. Mas o texto está dizendo, sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Se você guarda a palavra e não nega o nome do Criador diante do Filho, nem o nome do Filho diante do Criador, ele está dizendo que vai lhe guardar. E aí o texto continua dizendo, no versículo 9 de Apocalipse 3, diz assim, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás. Veja o que eles vão fazer. O que o Criador vai fazer mediante ao seu Filho amado, o Mashiach, o Yahshua que veio a este mundo. O que são sinagogas de Satanás. Quem são as sinagogas de Satanás? É o povo do mundo? Sinagogas de Satanás são esses que estão na frente de denominações, dizendo que são sacerdote, dizendo que são ministro da palavra, que são apóstolo, diácono, que são presbítero, que são pastores, todos esses que aí estão, que fazem de conta, eles são sinagogas de Satanás. A gente precisa entender isso. Sinagoga, veja o que farei com aqueles que são sinagogas de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos porque negam a palavra, porque são adeptos de Satanás. Farei que se prostre aos seus pés e reconheça que o amei. Aquele que anda obediente ao que diz a palavra. É isso que o Filho, juntamente com o Criador, vai fazer com aqueles que são sinagogas de Satanás no mundo atual, no momento atual. Então, farei que se prostem aos seus pés e reconheça que eu o amei. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação, que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Isso está falando da grande tribulação. O que vai vir aí são coisas tenebrosas. A gente sabe que a igreja vai ser retirada. A igreja vai ser retirada antes da grande tribulação. E pessoas aí vão ficar desesperadas. Aqueles que talvez hoje estão dando risada, se banqueteando com luxo, com mala de dinheiro, com desvio de verba, com muitas pessoas morrendo nas filas dos hospitais, com dinheiro desviado, com sonegações de imposto, com aqueles que estão oprimindo os órfãos e as viúvas. Mas a palavra está aqui dizendo que habitam na terra. E aí ele faz essa observação: venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Quando você conhece a palavra, se você está liberto, não vai em qualquer conversa,
Não deixe que o povo te vá ludibriar sua mente, porque você precisa estar alicerçado. A mentira ela já vem perdurando desde o princípio. Satanás é o pai da mentira e a palavra diz que todo aquele que mente é filho ou filho de Satanás e o que acompanha. Mas eu quero aqui dizer a você que ele diz: venho em breve, retenha o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu pai, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu pai, que é Iau, e o nome da cidade do meu pai, a Nova Jerusalém, que chama nos dias de hoje, que é Iau-Shalom, que desce dos céus da parte de Iau. E também escreverei nele o meu novo nome. Então quer dizer que hoje nós aprendemos que o nome do Filho é Jesus, quando na verdade não é esse nome que foi colocado, porque a palavra foi mexida. O nome do eterno Criador foi retirada, não é isso? Porque sabemos que o Vaticano ficou com essa palavra de escritura por 1000 anos, se a gente tivesse direito a tê-la. Mas ele está dizendo: também escreverei nele o meu novo nome. Tem que ter um nome. É porque existe um nome. A gente precisa entender. Quantos de vocês sabem que a letra J não tem 600 anos? Quantos de vocês sabem que o nome Jesus, em uma língua, significa porco, em outra língua, significa cavalo? Isso são coisas para a gente falar depois. Não vou entrar nesse mérito agora para não ficar grande esta fala. Mas eu quero aqui dizer a você que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meu amado, minha amada, minha querida, eu quero aqui dizer a você: não se deixe levar por aqueles que aí estão fazendo de conta, porque a palavra diz que ele vem fazer uma separação de um povo, no meio de um povo que diz ser dele. Porque observe o que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 7. Veja o que vai dizer em Mateus 7, a partir do versículo 21, que diz assim: nem todo aquele que me diz Iauxa, o Iau, que é o eterno Criador que estás no céu, que o que nós falamos, ou o que eu falava até um dia desse, atrás, no passado, nem todos aqueles que me diz Senhor, o Deus, quando na verdade tem que ter um nome, é o nome do Criador é Iau, Pai Celeste Iau. Iau quer dizer eterno. Quero aqui dizer a você que o texto diz: nem todo aquele que me diz Iauxa, o Iau, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Se você não faz a vontade do Pai, do eterno Salvador, você não vai fazer parte. E para você fazer parte, você precisa fazer a vontade do eterno Criador. Não é a vontade do homem. Não é a vontade do pastor Nery, quando a vontade do pastor Nery está fora do que diz o relato das Escrituras. Não é a vontade do bispo, quando a vontade do bispo, a fala do bispo está fora do que diz as Escrituras. Não é a vontade de RR, a partir do momento que o que RR está querendo está fora do que diz as Escrituras. Não é a vontade do sargento Isidório, do pastor Isidório, quando na verdade a vontade do sargento Isidório não é o que diz o que está nas Escrituras. Não é fazer a vontade do seu marido porque frequenta ou porque se acha filho do Criador por fazer parte de uma denominação, a partir do momento que ele está indo de encontro que diz a palavra do Criador. Não é para fazer a vontade da sua mulher, porque talvez fala algo que acha que tem que ser, quando na verdade vai de encontro aos princípios do que diz a palavra. Eu quero aqui dizer a você, o sacerdote, ele não pode achar, ele não pode, porque eu penso,
porque é assim. Não. A palavra do Criador é para se obedecer. Então ele diz assim, no versículo 22 de Mateus 7, muitos me dirão, naquele dia, Yauxa, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então, o Machia Yauxa lhe dirá, claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. E quem é que está praticando o mal? Quem são esses que ele vai dizer, afaste de mim? São esses que estão dentro de denominações religiosas, que estão aí dizendo que estão vivendo em vida de santidade, que estão vivendo de acordo com o que o Criador quer, quando na verdade estão com sua vida toda manchada, toda arranhada. Pais, mãe, filhos, pessoas, famílias destruídas, pessoas que se submetem aí por pegar um microfone, pregar, levar a palavra para aquelas pessoas que estão dentro de um templo, pregar a palavra para aquelas pessoas que estão dentro de um templo com a sua vida toda negligenciada, com um filho com problema, com filha com problema, ele mesmo com problema, talvez com a mulher dentro de casa, né? Acabou de desejar mal ao vizinho, ao próximo. Meu amado, minha amada, desperta. Não é o povo do mundo que ele vai separar, não. O povo que ele vai separar é esse que diz ser dele e que está aí fazendo coisas horríveis. Vamos ver o que diz em Mateus 25, a partir do versículo 31, diz assim, quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á-se em seu trono, na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham bendito de meu Pai, receber como herança o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Aí ele vai entrar dizendo que tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. E assim por diante, estrangeiro, me acolheste. Mas no versículo adiante ele vai dizer, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, olha a esquerda entrando, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quem é esses que estão à esquerda? Não são aqueles que estão no meio do mesmo povo dele, dizendo que são presbítero, pastor, irmão, irmã, que leva a palavra, que prega, ministro, que estão ali dizendo que estão procurando viver de acordo com o que diz a palavra? O povo que ele vai separar, você acha que é povo do mundo? O povo do mundo já vai estar perdido. Não deram crédito à palavra. Ele vem separar um povo no meio de um povo que é dele. Eu estou aqui em casa. Vai fazer 3 anos que a mulher está fora de casa. Mas o meu filho. Por quê? Porque eu também sou um homem público, figura pública. Tenho 2 mandatos de vereador eleito nessa cidade fora da Câmara. E hoje a minha mulher ela está aí porque ela foi cantada por muitas pessoas que fazem parte da política. Logo depois que eu dei queixa na Polícia Federal, denunciando toda a forja, né, de resultado de eleição envolvendo delegado, promotor, juiz, políticos. E o que mais me entristece é que pessoas que estão dentro de denominações com cargos a nível de pastores envolvidos nessa situação, pai e mãe, minha mãe que sabia também dessa questão, eles achavam que iriam me enfraquecer
ou que iriam me tirar do foco, ou que iriam me tirar do caminho do Criador. E o Criador acaba de me confirmar hoje, neste momento, nesta passagem, nessa mensagem logo após da oração, onde ele diz que aquele que lhe der ouvido estará me dando ouvido, e eu preciso continuar pregando e levando a palavra. Ei, você que está brincando, fazendo de conta que está tudo bem, ou que o Criador é criança, que Yahweh é criança, que Yahshua é criança, despertem, porque o reino dos céus está próximo e a condenação, o Criador não passará a mão na cabeça de ninguém. Desperte. Eu quero aqui chamar a atenção de Renata, a mulher que eu casei, mais uma vez. Mesmo você me dando aquela carta, eu ainda continuo aqui nessa casa como um servo obediente ao Criador. E eu sei que você não vai ter estrutura para se manter só. Você não vai ter estrutura para resistir o diabo. Porque para a gente resistir o diabo, antes desse versículo, no versículo acima, ele diz: sujeitai-vos às coisas do alto, sujeitai-vos ao eterno Criador. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E você e vocês não estão fazendo isso. Você está tentando achar que está, resistindo o diabo e que ele está fugindo de ti. Só que não é bem assim. Você não consegue. Você não está fortalecendo o espírito, você não deve estar congregando, você deve estar no rol da prostituição. Só não posso confirmar, mas no sonho o Criador já me mostrou. Eu quero dizer a você que isso para mim não será surpresa. Sua mãe ela tem que ver isso, seu pai também. O pastor da igreja que mandou você disse que poderia adulterar, arrumar outro homem, dar o seu corpo, divorciar, casar-se de novo e pedir perdão ao Criador, que ele perdoa. Cuidado que tudo que foi lido aqui, lembre-se que essas pessoas vão para a direita, viu? As sinagogas de Satanás, que são mentirosos, viu? Essas pessoas aí. Inclusive você. Ele está utilizando da fala e das práticas. E você está atuando. Está pegando o seu corpo ou está deixando a deriva para que Satanás faça você se tornar uma prostituta, como muitas mulheres que tem aí, dentro das denominações religiosas, sendo prostituta porque acha que está tudo normal. No reino dos céus, não é de qualquer jeito que se entra. No reino do Criador, não é de qualquer jeito que se vai. Esse reino que você pensa que vai aí, juntamente com esse sinagoga de Satanás, que você também está no meio, mamãe, papai, tá certo? Filhinho, todos aqueles que professam a fé, todos, sinagoga de Satanás, tá aí. O pastor de igreja, o Greudson, o Isidório, o pastor Isidório, que sabe da situação, que está envolvido também nessa situação, não é à toa que você está lá no saque até o dia de hoje, não é isso? Pronto, não lhe bati, não lhe traí, não lhe tratei mal, você está trabalhando, hein? Você está aí no sistema todo aí, hein? Na vaguinha aí pelo governo do estado, e eu aqui em casa, tá vendo? Sendo perseguido, caminhão roubado, carro pequeno, 17 multas só em um segmento, moto apreendida, carro pegado na Polícia Federal, barreira, tudo isso, tentando, carro, Kombi tirada lá da casa de acolhimento, Fiesta, pneu de caminhão, tudo. E você acha que o Criador não está observando isso? E esse sinagoga de Satanás aí, tudo envolvido na situação, não é isso? Quantos estão aí envolvidos, hein? Vocês têm que entender, rapaz. O que me fortalece é a palavra do Criador, o Criador que está no céu, e o Filho que faz parte da minha vida, e a carta que você me deu, que está aí. Aquela carta está na minha mão. Você sabe de tudo que você está fazendo, você sabe. Mas não se preocupe não, que eles devem ter lhe dito
que é só pedir perdão, né? Perdão, vocês estão tudo alicerçados um com o outro. Lembra do ladrão da cruz? Na última hora. Rapaz, última hora, hein? Hein, Criador? Talvez seja esse Criador que está no céu, não. Deve ser Satanás que desceu, que foi expulso. Esse que vocês estão pensando, vocês estão fazendo a vontade desses daí. Esse daí tá certo, viu? Mas o Criador não, porque o Criador não é criança, não é menino. Ele não passou a mão na cabeça do diabo, ele vai passar na minha e na sua se a gente errar. Oh, que nada! Quero aqui dizer a vocês, despertem. Irmão Nery Vendedor, vítima do sistema eleitoral, 2 mandatos de vereador, eleito e fora da Câmara, Luiz Roberto Barroso, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, sabendo de tudo, dentro do TRE na Bahia, a mesma coisa, pessoas aqui, desembargadores envolvidos, 2016 reeleito 2020, aqui no Fórum de Candeias, com um juiz chamado Leonardo Bruno, promotor de justiça, delegado titular da cidade, todos aí sabendo da situação, político, Isidório, prefeito atual, senador, governador, todos, imprensa, Rádio Baiana, Candeias FM, as pessoas, os ouvintes, todo mundo que ouve, e vocês ainda procurando achar que as coisas estão certas. O reino dos céus, ele é tomado à força, mas eu quero dizer aqui que bem-aventurados são aqueles